Entrevista com nome completo. Profissão. Hobby. Sonhos e realizações. Está começando pelo YouTube mais um Samuel Tavares Entrevista. Hoje no quadro Samuel Tavares Entrevista, eu recebo aqui nos nossos estúdios a fonoaudióloga doutora Caroline Feleto de Moraes. Nós vamos ter um bate-papo muito especial com ela a partir de agora aqui pela Mix. Doutora Carol, muito bem-vinda, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada, Samuel, boa tarde a todos os ouvintes. Espero cessar todas as dúvidas com relação à fono, o que ela desenvolve, o trabalho que ela faz. Com certeza, doutora. Aliás, falando em fono, hoje é o Dia Mundial da Voz, né? Hoje comemora-se aí, dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz. Eu sou suspeito em falar, porque eu trabalho com a voz, não é? O pessoal que trabalha aí com a comunicação, trabalha com a voz. É um dia muito importante pra gente, né, doutora? Com certeza é um dia muito importante, porque a voz é a comunicação e a voz é o meio mais efetivo de comunicação do ser humano. Então, é com ela que ele vai se relacionar, fora os outros meios de comunicação, né? Mas a voz é o meio mais efetivo de comunicação de um ser humano. Com certeza, doutora. Bom, eu queria começar aí falando, né, o que é a fonoaudiologia. A senhora poderia estar esclarecendo pra gente? Porque às vezes as pessoas têm uma visão um pouquinho diferente da fono, né? O que seria? Sim, na verdade, as pessoas têm muitas dúvidas com relação ao trabalho da fonoaudiologia, né? Então, hoje, se você perguntar para algumas pessoas, elas vão responder: ah, é aquela que trabalha com a gagueira, com pessoa gaga, é aquela que trabalha a troca na fala, a pessoa que fala igual cebolinha. Sim, ela trabalha isso, mas também trabalha outras coisas. Então, nós trabalhamos todo o sistema auditivo, fonatório e de motricidade oral. Né? Na linguagem, nós trabalhamos linguagem escrita e linguagem oral. Nós trabalhamos motricidade oral, que é todo a face, lábio, línguas, adequação de lábio e línguas. Nós trabalhamos voz, né? Respiração, mastigação e deglutição. Entendi. E, doutora, por que você escolheu partir para essa área aí da fono? Samuel, eu sempre gostei muito da área da saúde, por ajudar as pessoas, na verdade, principalmente na parte de reabilitação, né? Então, uma pessoa que perdeu a fala por um AVC, uma criança que tem uma paralisia cerebral e precisa da fono, que é a parte de reabilitar. Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, da parte de reabilitação. E por trabalhar toda a parte de comunicação do indivíduo, porque sem a comunicação, a gente não consegue adquirir experiências. Sim, com certeza. E hoje, dentro aí da fonoaudiologia, qual que é a área que você segue? Por que você escolheu essa área? Hoje eu atuo no consultório particular e atendo a domicílio. Então, quando eu saí da faculdade, eu sempre quis trabalhar com a área de linguagem, né? Então, por isso que eu trabalho no consultório, porque eu sou apaixonada pela parte de comunicação. Então, no consultório eu trabalho trocas na fala, né? A gagueira, voz. E a questão de motricidade oral, que é uma alteração de língua. Às vezes o ortodentista encaminha pra gente para estar fazendo uma adequação de língua, para ele fazer uma retirada do aparelho, né? Um fechamento labial. Então, no consultório é isso que eu trabalho. Também faço atendimento a domicílio. Então, as pessoas que têm dificuldade para estar levando até o meu consultório, então eu vou até o domicílio para fazer o atendimento, tá? E também, hoje eu atuo na parte de audiologia, que é na empresa ZF-TRW, tá? Então, lá eu faço audiometria e detecto
perdas auditivas, então lá eu trabalho com a saúde auditiva do trabalhador, né? Então, no caso ali para todos os funcionários da empresa. Isso, para todos os funcionários da empresa. Mas lá são exames admissionais, periódicos e demissionais. Então eu oriento com relação ao uso do protetor auricular, eu oriento com relação à saúde, à higiene auditiva, né? E se precisar de um encaminhamento médico, a gente encaminha para o médico. Então a gente visa a qualidade de vida do trabalhador dentro da empresa. Certo, o que é muito importante isso também, né, doutora? Sim. Porque o funcionário, eu acho que se todas as empresas pensassem em cuidar do funcionário, em ter o funcionário com a saúde e sem a saúde, com certeza a qualidade de trabalho dentro das empresas seriam totalmente diferentes, né? Com certeza. Eu falo porque eu fui gerente de padaria, não vou citar o nome das empresas, mas de vários supermercados, fui gerente de hotel, enfim, a gente lidar muito com isso, né? Eu sempre prezei muito essa questão da saúde, porque o funcionário, ele é essencial, né? Para a empresa. Então, com certeza. eu costumo dizer sem que ele a empresa não ganha dinheiro. Não ganha. É isso que eu ia falar. O cliente é o sangue, mas os funcionários é o corpo, né? Então, com certeza. precisa aí dos dois para a instituição funcionar corretamente, né? Com certeza. E essa questão, como que a fonoaudiologia, ela se aplica na vida das pessoas, assim, de um modo geral? Então, do modo geral, é o que eu estava comentando no início. Então, a fonoaudiologia, ela se aplica na parte de comunicação, né? Então, seja ela por linguagem gestual, seja ela por linguagem escrita ou linguagem falada, tá? Então, a gente pode citar os deficientes auditivos, né? Então, eles têm uma linguagem que é a língua de sinais. Eles se comunicam com o mundo através disso, tá bom? Então, é nisso que a fonoaudiologia se aplica na vida das pessoas, na comunicação. Certo. E os motivos mais comuns que levam as pessoas a procurarem os fonoaudiólogos? Então, a troca na fala, né? A dificuldade na aquisição da fala quando é pequenininho, tá? A gagueira que a gente tem, os distúrbios de leitura e escrita, como a dislexia, como tem muita criança que tem dificuldade de aprendizagem. Às vezes a mãe ela não dá uma certa importância na questão da troca na fala daquela criança. Sim. Então a criança cresce e fala errado, tá bom, daqui a pouco vai melhorar, e não leva na fono. Daqui a pouco vai melhorar. Essa troca na fala, ela já vira um problema lá na escrita. Sim. Então, aquele problema que era um problema, viraram dois. Né? Então, ela vai trocar na fala e vai trocar na escrita. E aí, no caso das crianças, doutor, é até comum isso, porque assim, todas as crianças vão passar por essa etapa, né? Da mudança da voz. Com certeza, que é a parte de aquisição de linguagem que a gente fala. Então, algumas crianças podem desenvolver até uma gagueira, tá? Por volta de uns 2 anos e meio, que é uma gagueira normal. Então as mães não precisam ficar preocupadas com relação a isso. Eu só oriento para não ficar falando, fala direito, devagar, porque senão a criança vai ficar gaga. Tá? Algumas crianças não passam por esse momento. Então a criança vai passar por esse momento e depois vai voltar a falar normal. Tá bom? Então a gente também tem alterações na voz, que eu falei, então rouquidão, né? Às vezes a perda da voz. Um profissional da voz, ele não pode perder a voz, porque é o ganha-pão dele, né? Então ele tem que cuidar da voz, né? E aí ele tem que trabalhar para ele falar de uma forma clara, né? Porque ele tem que se fazer entendido. Certo. Também trabalhamos a perda da comunicação, tá? Então, por exemplo, por um problema neurológico, como eu comentei, então sofreu um AVC, né? E aí perdeu a área da fala, né? Então vai para fono. Ou se não, ficou com um problema para se alimentar, que é muito comum. É a fono que trata, é a fono que traz ele para se alimentar novamente. É a fono que faz a avaliação disso. Olha só que legal. E às vezes a gente até imagina que seria, de repente, até nutricionista ou algum outro profissional, né?
que nem você vê aí a na fono. verdade, Samuel, é a fono, mas é todo um trabalho em Sim, conjunto, sim, tá? sim. Então tem a nutricionista que vai falar, ó, ele pode comer isso, ele pode comer aquilo, Certo. tá bom? Mas é a fono que vai reabilitar ele voltar a comer, Certo. tá? E também a gente tem a questão da respiração oral. Então, aquela pessoa que respira muito pela boca, né? Não respira pelo nariz. Isso a gente trabalha também. Então, a má postura de lábios e de língua, como eu falei. Então, um lábio aberto, uma postura errada de língua, que influencia até na fala. Hoje em dia, a gente tem até adultos com esse problema, né? E aí não corre atrás. E vai Então, deixando, vai e quando deixando. vê, já acostumou até com aquilo, né, doutora? E não Com consegue certeza, voltar mais, né? com certeza. Então, procurar ajuda aí do profissional, né, no caso da fono, não consegue nem voltar a falar normalmente, com facilidade. Né? Não consegue. Entendi. Bom, e quais os cuidados principais, né? A gente até comentou já sobre isso, dos pais em relação à fala do filho e quando esses cuidados aí devem ser iniciados. A gente comentou essa questão do cuidado dos pais, mas não falou essa questão assim, Sim. quando que esses cuidados precisam, né? Devem, na verdade, ser iniciados. O cuidado, eu sempre falo que é desde o nascimento. Tá? Então, o bebezinho nasceu, então a gente já vai começar a estimular. Vai falar, não é porque o bebê não fala que a gente não vai conversar com ele. Então, a gente tem que conversar com o bebê, tem que estimular, tá? Lógico que cada coisa no seu tempo, Sim, né? sim. Então, assim, no início, vamos procurar evitar gírias, né? Falar em diminutivo. A gente tem o hábito de falar em diminutivo com criança, né? É bonitinho, mas isso não é bom para a criança. Então, vamos falar corretamente, porque é aquilo, ela está no período de aquisição de linguagem. E as crianças, doutora, eles se espelham muito nos pais, né? Com Tanto certeza. para o que é bom quanto para o Sim, que é ruim. sim. E a fala errada, que é uma coisa ruim, as gírias, o diminutivo, né? Acaba sendo o diminutivo, pessoal. É a questão de falar que bonitinho, que pequenininho, né? Tudo no diminutivo. A criança, ela começa a aprender a falar no diminutivo, a falar errado, pegar gírias. Tem a questão também, depois da escola, não é? Começa com os amiguinhos e tal. E aí não desacostuma, né? Porque, na verdade, a criança ela vai adquirir a imitação, Samuel. Sim. Então, ela vai começar a imitar tudo, né? Então, assim, procurar falar de uma forma clara para a criança, sempre de frente com ela, nunca usando diminutivo, falar normal. Não precisa falar uma palavra curta, vou falar só a palavra curta porque é assim que ele vai entender. Não, isso a gente também está subestimando a inteligência do filho, né? Então, assim, pode falar frases. A criança falou errado, outra coisa também, falou errado, não fica evidenciando aquilo, né? Ai, que bonitinho, ele falou errado, que gracinha. Aí toda vez que a criança fala aquela palavra, a mãe repete aquela palavra, os familiares repetem aquela palavra. Então, procurar falar o correto. Também eu costumo falar dos cuidados com a audição, tá bom? Então, um bebezinho, uma criança, às vezes tem muito a otite de repetição que a gente fala. O que é uma otite de repetição? É dor de ouvido constante, né? Então, quando a pessoa não escuta, ela tem dificuldade para adquirir conhecimentos, né? E a criança está naquela fase de adquirir. Então, não dê mamadeira deitado para a criança, né? Porque o leite pode ir para a tuba auditiva e é onde dá a otite. Não passe cotonete no ouvido da criança, não tem necessidade. O cotonete é só do lado de fora, né? A cera não é sujeira. A cera é proteção do nosso ouvido. Ah, olha só que bacana, né? Então, não tem porquê da gente ficar tirando aquela cera, tá? Quando a gente coloca o cotonete dentro do ouvido, o que a gente está fazendo? A gente está empurrando a cera lá para dentro. E é onde dá acúmulo de cera e dor de ouvido. Então, uma criança que tem uma dor de ouvido constante, ela vai perdendo a audição. E aí ela tem dificuldade para adquirir a fala e vai ter dificuldade na escola. Às vezes os ouvintes que estão nos ouvindo em casa, não é? As mamães aí, as donas de casa, muitas vezes não tem nem assim, o acesso a esse tipo de informação, né? Você vê como que é colocado. A gente imagina a cera como uma sujeira
Vou falar gente no modo em geral, a maioria das pessoas, né? Imagina aí a cera que seja uma coisa que precisa ser tirado do ouvido, Sim, né? sim. Enquanto, na verdade, a doutora esclarecendo aqui pra gente, seria a proteção, não é, ao ouvido, A proteção do nosso ouvido. Então, nós vamos limpar só o ouvido por fora. O canal não vamos limpar, tá bom? Então, é lógico que tem muitas pessoas que produzem bastante cera, né? Então, aí precisa ir pro otorrino para fazer a remoção que a gente fala. Mas não coloque cotonete no ouvido, porque só piora e vai dar dor de ouvido. Muito bem. Doutora, como que a fonoaudiologia ela se relaciona com a medicina? Como que funciona? Bom, ao contrário de que muita gente pensa ainda que a fonoaudiologia é uma especialidade da uma especialidade da medicina, né, da área médica, não é, tá bom? A fonoaudiologia é a fonoaudiologia e a medicina é a medicina, tá? Nós trabalhamos juntos, né, em conjunto, é uma equipe, seja ela multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, o médico encaminha o paciente para nós e nós encaminhamos o paciente para eles. Entendi. E é necessário o encaminhamento de um profissional da saúde, de repente, para o atendimento aí com o atendimento com a fonoaudióloga? Samuel, não é necessário, tá bom? Então, assim, qualquer pessoa que perceber que tem algum tipo de alteração em todos os itens que eu citei, né, pode estar procurando a fono, tá bom? Não precisa de um encaminhamento médico ou de professor, não precisa, pode estar procurando a fono. Muito bem. Só um alerta aí aos nossos ouvintes, o pessoal que está mandando aqui no nosso WhatsApp, também no nosso Facebook. Se vocês quiserem, gente, até mandar uma pergunta para a doutora, se ela tiver condições em responder, ela responde aqui. Às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar. Se a doutora puder responder, ela vai responder pra gente. Tá tanto no WhatsApp da rádio, 199-7157-6888, quanto também através do nosso Facebook ou no nosso telefone mesmo, tá? Facebook, você procura lá, Programa Samuel Tavares. Ao pessoal que tem o meu Facebook pessoal, pode mandar também a sua pergunta aí, tá? Participar com a gente. E também pelo nosso telefone 3404-4000. Se a doutora tiver condições, ela vai responder aí a sua pergunta, tá bom? Doutora, você é feliz e realizada na sua profissão e você incentiva alguém a fazê-la? Samuel, eu sou muito feliz e realizada na minha profissão. Eu falo sempre que eu não sei o que eu seria se eu não fosse fonoaudióloga. E esse ano eu completo 10 anos de formada. Então, eu acredito que eu sou realizada, eu sou feliz profissionalmente. E com certeza eu incentivo fazer a fonoaudiologia. Hoje, a gente tem falta de profissional no mercado, né? Então, assim, eu acredito que seja por falta de informação do que é a fonoaudiologia. É muito pouco divulgado ainda. E é um trabalho essencial, é primordial em algumas áreas, né? Então, assim, eu incentivo porque hoje também tá crescendo muito. E tem muito a crescer, tá? Então, com certeza, eu incentivo a quem quiser a fazer a fonoaudiologia. Muito bem. E, na verdade, se for ver, até uma área necessária de todos nós, né? Você falou aí das crianças e tudo, mas que nem eu, por exemplo, trabalho com voz, ou não trabalhando com voz, a gente tem que preservar, que é um bem muito precioso pra gente, né? Pra, de repente, você perder ou começar a afetar a voz. Nós temos casos de cantores que eu até falei aqui nos bastidores com a doutora Aline Barros, Zezé de Camargo e Luciano, né? E tantos outros aí que sofrem com essa questão da perda da voz, ou da rouquidão, né? Dos calos na garganta também, que acaba aí afetando muito. E, claro, justamente por fazer vários shows, cantar muito, trabalhar muito com a voz, você acaba tendo aí uma perda significativa, né? Sim, um problema na voz, né? Então, uma rouquidão. E como que é feito esse diagnóstico, na verdade, tá, Samuel? Então, às vezes a pessoa pode me procurar, né? Ai, tô com um problema na voz, tô com uma rouquidão. Eu vou olhar, eu vou fazer a avaliação, mas vou pedir uma avaliação de um otorrinolaringologista,
tá bom? Entendi. Porque o médico, ele vai fazer uma laringoscopia e nós vamos detectar qual é o tipo de problema que essa pessoa tem. Se é cirúrgico, se vai precisar da fono antes da cirurgia, se vai precisar da fono depois da cirurgia, tá bom? Então, somos nós também que fazemos isso, o pós e o pré da cirurgia. Na Tá? verdade, o otorrino ele vai ver a questão da gravidade também, né? E se é necessário, de repente, fazer uma cirurgia ou não, isso tudo é o otorrino que vai... Isso tudo é o otorrino que vai estar falando, tá? Ele vai diagnosticar o problema. Então, através do diagnóstico, nós vamos estar propondo a terapia, tá? Então, eu aconselho todo profissional da voz, seja professor, radialista, né, cantor, a procurar o serviço da fono. Porque, às vezes, hoje pode ser que você não tenha nada, mas o uso em excesso, o abuso vocal, tá? Vai fazer com que você tenha no futuro, né? E quando a gente tem a voz como ganha-pão, né? A gente precisa cuidar. Com certeza. Né? Eu mesmo, que nem eu falei para a doutora aqui nos bastidores, às vezes a gente acaba relaxando um pouco na correria, não costuma cuidar muito da voz, mas eu trabalho com voz o dia inteiro, né? Fora o programa, eu tenho uma coluna no site, eu tenho meu próprio site também de notícias, informações aí, e que a gente acaba gravando muito vídeo, acaba fazendo muita coisa com a voz. E aí você passa a deixar a voz de lado, né? E é o ganha-pão, é o que você utiliza, tanto aqui no programa, como no dia a dia. As pessoas às vezes me param na rua, meus ouvintes e tal, ouvintes da rádio, falam, eu escutei e tal, e nananã. E teve até um comentário de uma ouvinte nossa, que ela comentou, Samuel, nossa, sabe, você tava com a voz diferente, parece que não era nem você fazendo, e às vezes a gente não percebe isso, né? A gente não percebe, Samuel. Na verdade, na voz a gente transmite tudo. A gente transmite aquilo que a gente está sentindo. Sim. Então, um nervosismo, né? Uma tristeza. Então, a gente acaba transmitindo tudo na voz, né? E se a gente não está bem, se a voz não está bem, você vai passar isso para os seus ouvintes. Sim, e então, eles é necessário cuidar. E meus ouvintes percebem, às vezes, alguma coisa assim. Tem aqueles que a gente tem mais intimidade, que participam com a gente pelo Facebook, nos vê na rua, então às vezes acaba falando alguma coisa, porque conhece, acompanha o programa todo sábado, né? Doutora, chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Francisco Antônio do Nascimento, né? Ele fala que ele tem um problema na fala e que ele não fala direito, ele tem... Como é que é? Menininho de 7 anos. Ah, um menininho de 7 anos. Então vamos corrigir aqui, gente, ó. Eu li errado, doutora, perdão. O menino de 7 anos, é isso? Tem um probleminha na fala. O menino de 7 anos tem um problema na fala e ele não fala direito. O que a doutora... Acho que a doutora até já comentou sobre isso, mas vamos responder o Francisco em específico. Tá, o menino chama Francisco ou o pai chama Francisco? O pai chama Francisco, é isso? O pai chama Francisco, é nosso ouvinte. Francisco, o menininho que tem um problema. Então, Francisco, é o seguinte, com 7 anos precisa urgente procurar a fono. Com certeza isso está afetando ele na área escolar também, né? E ele já está com 7 anos, ele está falando errado, as crianças já entendem, provavelmente deve tirar um sarro dele na escola, né? Então vai surgindo outros problemas que a gente fala. Sim. Não é só o problema da voz, né, Samuel? E às vezes até o bullying na própria Isso, escola, o bullying. né? Então, tem que procurar uma ajuda da fonoaudióloga, tá, Francisco? Não é normal. Entendi. Olha, chegou uma outra pergunta aqui da nossa ouvinte, Rosimeire. Ela pergunta se comer uma... Ela é professora? A Rosimeire é professora. E ela pergunta se comer uma maçã todo dia é bom. Tá. Rosimeire, é o seguinte. Existem alguns alimentos que realmente é bom para a voz, tá bom? Então, a gente comenta assim, por exemplo, você vai dar aula, né? E aí a gente pede para evitar alguns tipos de alimento. Isso serve para você também, Samuel. Certo. Então, assim, o leite, o chocolate, né? Porque para tudo aqui na garganta, se você reparar, parece que você fica com alguma coisa na garganta, né? Tudo que for derivado de leite. A maçã é excelente para a voz. É um alimento que já é comprovado, né? E aí, não quer dizer que se você comer todo dia uma maçã,
você vai ter uma voz boa. Não, tá bom? Então, a maçã, ela ajuda junto com os exercícios. Então, comer a maçã, evitar chocolate, evitar leite, fazer os exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. Sim, sempre tá? antes e depois, sempre né? antes e depois. Isso vai ajudar, é um conjunto. Mas não que se você comer todo dia a maçã, vai melhorar a sua voz, tá bom? Porque aí tem essa questão dos exercícios também, que nem a doutora Sim. falou, uma série de procedimentos Uma série de procedimentos. que deve ser feito para que a gente aí atinja o objetivo. Doutora, quais que são os seus planos e sonhos aí para esse ano de 2016? O que você está pensando? Samuel, agora para 2016, eu vou estar fazendo alguns cursos. Então, 2015 foi um ano um pouco parado para mim, porque na verdade eu fiquei grávida e ganhei meu filho. Né? Olha só, Então legal. eu tenho um menininho que nasceu ano passado, né, em outubro. Então esse ano eu tô retomando todas as minhas coisas. Então agora em maio já vou fazer um curso, buscando sempre o melhor para os meus pacientes. Entendi. Muito bem, falando na doutora, eu passando aqui no Facebook vi a foto da doutora aqui, ó, com o maridão e o bebezinho, né? E o bebezinho. É uma realização muito satisfatória, certeza. um filho aí, claro, né? Independente da situação do país, do mundo, é uma vida que a gente coloca no mundo e, claro, a gente vai zelar por Vai isso, zelar né? por isso, com certeza.